Oi, tudo bem? Eu gostaria de fazer hoje uma reflexão importante a respeito da presença das empresas de mídia no engajamento com o público pela internet. Hoje eu li em uma rede social que o portal Gaúcha ZH ou Gaúcha Zero Hora tem uma base de assinantes que atingiu 110 mil pessoas. E convenhamos, né? Não é fácil para uma empresa regional chegar a estes números, porque tem muita coisa aí que está envolvida na assinatura, né? De um portal como esse. A pessoa precisa ir lá, precisa se cadastrar, seja pelo e-mail, seja pelo Facebook, né? Dando a chancela para que a empresa acesse alguns dados lá do Facebook, e com isso ela vai gerar uma receita a partir disso, se tiver uma política neste sentido, né? Esses dados em mãos garantem, né, que a empresa possa ter métricas mais precisas em relação à presença destes assinantes aí no portal. O que é possível, então, para essa empresa, por exemplo, ter como base a assinatura destas 110 mil pessoas? Qual a editoria, por exemplo, que as pessoas mais acessam? Qual é o horário de preferência das pessoas em relação ao acesso deste portal? Quando esse portal realmente, né, ele é mais acessado aí pelas pessoas? Qual é a região em que o portal é mais acessado? Ali é possível até mesmo, então, né, ter uma ideia geográfica, ter uma ideia demográfica de quem está acessando, né, de que base está acessando aí esses dados, qual a média de idade do público, enfim, uma série de outras coisas, de outras conclusões pode-se chegar com métricas que são aí na realidade, né, fidedignas, né, e que ajudam sem dúvida nenhuma a manter esse público fiel e conectado, no caso aí, a plataforma de notícias. Mas isso é feito, né, por outras empresas aí, com muito sucesso na internet. Eles analisam, avaliam quais são realmente as métricas mais interessantes para que possam oferecer aí ao público produtos interessantes. Outra coisa importante é que o produto se torna mais um, né, no mix de produtos da empresa ou de um grupo. É um produto, né, de grande valor agregado, porque traz exatamente embutido nele, são métricas reais. Métricas que não são encontradas, por exemplo, numa pesquisa de opinião, como é feita as pesquisas em emissoras de televisão, abertas, né, em emissoras de rádio. É tudo feito através de pesquisa de opinião. E isso não traz, não dá uma... É uma forma de ter credibilidade, mas não é aquela credibilidade desejada. Então, essas métricas, por sua vez, elas podem ser usadas e devem ser usadas, né, pelo departamento comercial para oferecer uma campanha patrocinada no portal, por exemplo, para datas comemorativas, como Natal, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, porque elas vão apontar realmente ali qual é o sexo, se essa pessoa de repente é casada, né, quando tem lá o acesso ao Facebook, não especificamente ao e-mail, porque quando você cadastra só o e-mail, fica registrado só um e-mail, independentemente da ação aí do Facebook, né? Que você pode se conectar pelo Facebook. Então, o departamento comercial vai ter esse relatório completo para até mesmo convencer o cliente de que o lugar certo para o produto dele é realmente a plataforma de notícias. Enfim, é uma nova possibilidade, né? Mais uma de receita. Só é preciso pensar um pouquinho fora da caixa e acreditar que produzir notícias exclusivas e também com credibilidade dá muito resultado. Demora um pouco, pode demorar um pouco, né? Pode ser uma produção de médio a longo prazo, mas o resultado é certo quando se produz
com credibilidade, com autoridade no assunto, algumas notícias, né? As notícias são produzidas e cuidadas desta forma, né? É um caminho que eu diria para você aí sem volta em relação aí ao uso da internet como parceira, né? Nos produtos de mídia principalmente. Destaco ainda que o engajamento com esse público é importante. Há uma via de mão dupla na qual o público agora, né? Ao contrário de antigamente, ele passa a ter voz, ele quer que os problemas dele sejam resolvidos e, no caso do portal de notícias, nada mais justo de que o público tenha essa voz e possa contribuir também com a participação aí do conteúdo, né? Prestação de serviços passa a ser, então, chave em relação a esse assunto. Infelizmente, melhor dizendo, né, os gestores ainda acreditam na velha forma de fazer as coisas acontecerem. O investimento é considerado gasto. Entendo que estes mesmos, no entanto, vão prestar aí contas, né? E quem não se adequar vai ser certamente atropelado pelo tempo da tecnologia. E a gente vê que há um avanço muito grande. A gente vive aqui numa região em que a tecnologia de ponta, né, o 5G, daqui a pouco vai se fazer presente. O 5G vai significar certamente a revolução das coisas. Eu entendo também que o investimento no 5G vai ser de valor alto, né? Vai demorar um pouco, mas a internet das coisas chega realmente para estabelecer novas situações em relação também à mídia, né? As rádios, os produtores de notícia pela internet, a TV por assinatura, a TV aberta, os jornais impressos, enfim. Para ficar só aqui na minha praia, que é o rádio, que é o meio radiofônico, né? As rádios, por exemplo, deveriam estar na vanguarda da produção de conteúdo em podcast. E quando eu falo na produção do conteúdo em podcast, eu não estou falando que é a mera reprodução daquilo que foi no ar. Entendo que parte disso é importante para o público, mas é preciso avançar, é preciso ir além disso, é muito mais profundo, né, do que toda esta situação. Para fazer apenas uma análise do tema, a gente teria que contar uma boa história, né? Fazer uma análise desta boa história mas tem um componente aí que eu colocaria se eu fosse produtor de um podcast. Eu não sou, de repente, isso aqui pode virar um podcast com outras pessoas participando, né? Para a gente discutir mídia, para a gente discutir as novas tecnologias, para a gente falar de data science, para a gente falar de big data, para a gente falar de mídias digitais, para a gente falar de inteligência artificial. De repente até seria um tema interessante, mas eu julgo que é importante é a participação deste público, né? Que consome, vou dizer aqui em primeira pessoa, né? As minhas notícias ou as nossas notícias, para que ele tenha voz ali, que ele possa participar da produção deste conteúdo, né? A voz do meu público, ela precisa sim, na minha opinião, estar nessa empreitada, porque o meu sucesso depende desse público. Esse público vai fazer a propaganda boca a boca do meu produto, se o meu produto for bom, e eu vou estar também elucidando várias situações referentes a dúvidas deste público. Eu entendo que o podcast voltado para notícias também tem que ser uma espécie de
de prestador de serviços, né? É uma situação analítica, é uma situação que pode ter uma, duas, três pessoas, que precisa contar uma história interessante para que eu possa envolver esse público e que eu preciso ter a participação desse público, exatamente para que isso ganhe corpo. Eu voltarei no tema do podcast em breve, falando aí mais de como poderia ser feito pelas rádios, né? Entendo super válida a análise dos comentaristas, né? Eu acho que o público hoje está muito em busca desse tipo de situação, de análises conjunturais, análises da economia, análise da política, análises esportivas, enfim, daria para fazer muita coisa legal em relação à questão esportiva. Os clubes estão, na minha avaliação, só uma dica, os clubes estão perdendo tempo, as assessorias dos clubes, ao não fazerem um podcast bacana, um podcast que poderia reverter resultados financeiros, né? Que se pagaria e que daria lucro, um pequeno lucro, mas daria um lucro ali para aquele núcleo da comunicação do clube, né? Mas retornando ao assunto da geração das receitas, né? Eu teria muito mais para falar de rádio, de TV um pouco, de online, de impresso, enfim, mas deixa para uma próxima oportunidade. Retomando só o assunto aqui da geração de receitas, não é cobrar a assinatura de quem se interessa pela plataforma. Seria uma forma justa, seria um caminho, né? Mas essa é a menor discussão. A gente vê lá que o New York Times tem uma base de assinantes muito grande, mas há toda uma estratégia, né, que é feita ali nessa plataforma do jornal americano, né, que são milhares e milhares de assinantes. O importante é a gente ter, a partir das métricas, né, que são registradas por este assinante, produtos. E a partir daí, a gente passa a também capitalizar em cima disso, né? Por exemplo, vamos lá, podcasts que podem ser patrocinados porque, por exemplo, o público X está interessado naquilo, ele atinge um público X, atinge um público Y. Streaming com a chancela comercial da empresa ZYW, porque tem uma audiência que as interessa ali. E editorias bem patrocinadas porque apresentam uma segmentação específica. Então, as métricas chegam para ser uma aliada importante, já estão aí há muito tempo, né? Só que as empresas de mídia não perceberam, não se atentaram, estão se atentando agora, muitas ainda, né? Diria que 90%, mais de 90%, só para ficar por baixo aqui, numa análise que é fria, né? Não tem esse tipo de investimento, infelizmente. E daria para criar uma série de produtos e que a gente teria, né, a possibilidade de explorar isso comercialmente. E o comercial, por sua vez, precisaria entender, né, a gestão estratégica de marketing das empresas, precisaria entender que é preciso pensar fora da caixa, que as coisas se dinamizaram, as coisas estão se dinamizando e vão mudar. E vão mudar num sentido de que quem não tiver nesse caminho vai ficar fora aí do bolo, vamos dizer assim. Tem questão de mídia programática, tem a questão da inteligência artificial, que eu disse, tem uma questão importantíssima, que é a do jornalismo de dados, que gera muita credibilidade, né? Alguns jornalistas já estão pensando nisso, e a gente com carinho também tem pensado bastante nisso, tem estudado
esse tema que vai ser um tema da nossa próxima abordagem. Então, enfim, daria para abordar aqui N temas, mas nós deixamos para uma próxima. Espero que você tenha tido a paciência, tenha tirado reflexões deste bate-papo e eu prometo voltar mais frequentemente aqui neste canal. Um abraço para você aí, obrigado pela audiência.